Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Mais uma vez aqui estamos para compartilhar com você a lição de número 1 da Escola Bíblica Dominical do segundo trimestre de 2018. O que é ética cristã? E nesse trimestre nós estaremos estudando sobre os valores morais. Que Deus possa enriquecer a sua vida e te abençoar gloriosamente em nome de Jesus. Estivemos aí 2 meses fora, mas continuaremos aqui com você para juntos aprendermos a santa e gloriosa palavra de Deus. Hoje nós vamos sempre fazer assim com vídeos curtos sobre as reflexões que nós temos no final de cada lição. Nós temos então para refletir. São 5 questões para nós fazermos as reflexões do ensino da palavra de Deus. Que você seja bem-vindo e assim aprendamos juntos a palavra do Senhor. Então, qual a primeira questão? A primeira questão: quais são os significados de ética e moral? Quais são os significados de ética e moral? Ética é o nome dado ao ramo da filosofia dedicado aos assuntos morais. Portanto, ética é o nome dado ao ramo da filosofia dedicado aos assuntos morais. A palavra ética é derivada do grego e significa aquilo que pertence ao caráter. Aquilo que pertence ao caráter. No sentido menos filosófico e mais prático, nós podemos compreender um pouco melhor esse conceito quando nós examinamos certas condutas do nosso dia a dia. Então, no sentido menos filosófico, ou seja, no sentido menos teórico e mais prático, quando nós olhamos mais o comportamento mais prático, nós podemos compreender então um pouco melhor o conceito quando nós examinamos as condutas. Então, quando nós examinamos a conduta de cada cristão, a conduta de cada pessoa, nós vamos então compreendermos melhor o sentido filosófico, ou seja, num sentido filosófico, então mais prático, é que nós vamos compreender então sobre a ética. Ao referirmos, por exemplo, ao comportamento de alguns profissionais, tais como um médico, um jornalista, um advogado, um empresário, um político e até mesmo um professor, nós olhamos para o seu comportamento, para a sua ética, para a sua conduta, né? Então, para esses casos é bastante comum ouvir expressões como ética médica, ética jornalística, ética empresarial e até então ética pública. A ética moral, o que é a ética moral? Ética e moral são temas relacionados, mas são diferentes, porque moral se fundamenta na obediência e também nas normas, costumes ou mandamentos culturais, hierárquicos ou religiosos. Então a ética moral, ela é relacionada, são temas relacionados, ética e moral, mas são diferentes porque moral se fundamenta na obediência e também nas normas. Moral é quando você observa nas pessoas o seu comportamento, a sua conduta, os seus costumes, os seus mandamentos. Isso tudo também é relevante. O seu comportamento cultural, onde ele mora, qual região, qual país,
qual estado, às vezes muda totalmente os seus costumes, muda totalmente a sua cultura e também a sua hierarquia, ou também quanto à religiosidade. Então, ética busca fundamentar o modo de viver pelo pensamento humano. Então, o que ele guarda na sua mente, o que ele guarda nos seus pensamentos, o que ele guarda no seu interior, o que ele se aprofunda nos seus ensinamentos, é aquilo que ele vai expressar, é como ele vai se comportar diante da sociedade. Então, na filosofia, a ética não se resume à moral, que geralmente é entendida como costume ou hábito, mas busca fundamentação teórica. Então, na filosofia, a ética não se resume à moral. Geralmente é entendida como costume ou também como hábito, mas onde que busca a sua fundamentação? É fundamentado na teórica, no ensino teórico, para encontrar o melhor modo de viver, a busca do melhor estilo de vida. Então, em busca de um melhor viver, em busca de um melhor estilo de vida, em busca de um melhor comportamento na vida diária, onde vai se buscar todos esses ensinamentos, a não ser na filosofia, que se pode significar também amigos do saber, amigos do amor. Então a ética na filosofia, a ética não se resume apenas na moral. A ética também abrange diversos campos, como a antropologia, que estuda o homem, a psicologia, que estuda a mente, a sociologia, que estuda o meio habitat de cada pessoa, a economia, que também vai trabalhar a administração dos bens que cada família ou que cada pessoa possui, a pedagogia, que estuda a educação de cada pessoa, a política, que é também como a pessoa governa, como a pessoa administra tudo aquilo que ele possuiu, e até mesmo a educação física e dietética, que cuida da sua saúde. Então, isso tudo é a ética moral. Agora, o que é a ética cristã? Ética cristã são os princípios estabelecidos e considerados pela Igreja com o objetivo de tornar esses ensinamentos como padrões para agir, então, na sociedade, nos relacionamentos interpessoais e também na vida. Então, a Igreja tem o objetivo de ensinar os seus fiéis como se comportar na sociedade, como se relacionar com as pessoas, como viver a vida diária de acordo, assim então, com os princípios de uma vida cristã. O maior instrumento para representar a ética cristã é a Bíblia. Então, a Igreja usa essa ferramenta tão importante, a Palavra de Deus, para ensinar as pessoas como se comportar diante da sociedade, como se relacionar com as outras pessoas, como viver uma conduta diária para que então essa pessoa viva uma vida melhor e produza melhor diante do mundo, seja mais útil diante da sociedade. Então, através dela, os fiéis podem se guiar para saber como agir com a ética estabelecida pela Igreja. A ética é o estudo das questões relativas às ideias e normas de conduta na sociedade. Então, aprendemos já que ética
é o estudo das questões relativas às ideias e também às normas de conduta que a pessoa deve viver, que a pessoa deve ter diante da sociedade. Ética cristã é o regulamento dessas normas sobre o clima cristão. Então, a ética só é o estudo das questões relativas às ideias e às normas. Agora, a ética cristã é a regulamentação dessas normas sobre o clima, sobre o fundamento, sobre um alicerce cristão. E todo esse clima cristão, esse alicerce cristão, esse fundamento cristão, então nós vamos buscar nesse instrumento, nesse instrumento que é a Bíblia Sagrada. Então, a ética cristã é quando o indivíduo procura viver a vida sob os ensinamentos de Jesus. Então a ética cristã, o indivíduo, a pessoa, o cristão vai procurar viver a sua vida sob os ensinamentos de Cristo, sobre tudo aquilo que ele ensinou, sobre tudo aquilo que ele falou, sobre tudo aquilo que ele orientou e direcionou e nos direciona a viver, considerando que esses ensinamentos foram estabelecidos pelo Pai para serem então seguidos, para serem vividos. Então, ética cristã. A segunda reflexão, qual é o fundamento moral da ética cristã? A ética cristã, em resumo, é o conjunto de valores total e unicamente baseado nas Escrituras Sagradas. Então, a ética cristã, ela baseia-se nas Escrituras Sagradas, na Bíblia, pelo qual o homem deve regular sua conduta neste mundo. Então, a vida cristã, baseada na Bíblia Sagrada, o homem procura viver conforme o que está escrito na Bíblia Sagrada. Então ele vai ter uma conduta moral, uma conduta então da ética cristã, diante de Deus, diante do próximo e diante de si mesmo. Não é um conjunto de regras pelas quais o homem chegará a Deus, não, mas é a norma de conduta que cada homem vive que vai agradar ao Senhor, que vai agradar a Deus. E então, vivendo nessas normas, o homem então se aproxima de Deus. A ética cristã é o sistema de valores morais associados ao cristianismo histórico. Veja bem, a ética cristã é o sistema de valores morais associados ao cristianismo histórico e que retira dele, da onde? Retira do cristianismo histórico, da história do cristianismo, retira o quê? Nós tiramos o quê? Tiramos a sustentação dos ensinos de Deus. Tiramos a sustentação teológica e filosófica dos preceitos de Deus, dos ensinos de Deus. Terceira reflexão, aponte as principais seções bíblicas. Aponte as principais seções bíblicas que fundamenta a ética cristã. Aí nós temos as seções bíblicas que fundamenta a ética cristã: o Decálogo, os profetas, os evangelhos, o Sermão do Monte e também as epístolas paulinas e gerais. O Decálogo trata dos preceitos éticos que fazem parte da lei moral de Deus. Os profetas, a mensagem dos profetas do Antigo Testamento influencia também a ética moral para quem segue a Jesus Cristo. Os evangelhos, as doutrinas do evangelho, é a ética moral
do reino de Deus, a ética moral do reino de Deus, que são adotadas pelo cristão como estilo de vida, como viver a vida. Então, os cristãos buscam nos ensinos do Evangelho, nos ensinos que Jesus falou, buscam de lá uma ética moral para viver um estilo de vida diferente daqueles que não têm, que não buscam na Bíblia Sagrada um estilo de vida para viver uma vida melhor. Mas os cristãos sabem que os ensinos de Jesus é capaz de mudar a vida de um cidadão, a vida de uma pessoa, trazendo esta pessoa para a sociedade, para ser útil à sociedade, para ser melhor à sociedade e para viver então uma vida na presença do Senhor. Então, o Sermão do Monte também, o Sermão do Monte faz parte dessa seção. Contém princípios do mais elevado, do mais alto ideal moral e está para os cristãos, assim como o Decálogo está para os judeus. Então nós nos importamos, valorizamos o Decálogo, os 10 mandamentos que foram ditos por Deus. Mas os judeus valorizam apenas os 10 mandamentos, apenas o Decálogo. E assim como eles valorizam o Decálogo e dão todo o seu apreço, dão toda a sua importância aos 10 mandamentos, nós também temos o Sermão do Monte. No Sermão do Monte, Jesus Cristo então ensina ali a partir do capítulo 5 até o versículo 7, 5, 6 e 7, nós vemos ali os ensinos de Jesus, as palavras de Jesus para o viver diário, para o viver de uma ética cristã boa, para o viver melhor, para ser mais útil à sociedade. Todo homem deve conhecer o capítulo 5, 6 e o capítulo 7, é onde Jesus trata ali do Sermão do Monte. As epístolas paulinas e gerais também trazem ensinamentos aprofundados sobre a nossa relação com Deus. Então, tanto Paulo quanto os demais, Tiago, Pedro e João, e Judas também, trazem ali ensinos aprofundados, mais profundos, de como nós temos então uma melhor relação com Deus. Ensinos como nós melhorarmos a nossa vida, a nossa ética cristã, a nossa ética moral para com Deus e assim nos aproximarmos a cada dia mais do Senhor. A quarta reflexão, as 3 esferas éticas de nossa vida que essas sessões bíblicas que nós acabamos de falar, elas abraçam. Quais são essas 3 esferas éticas de nossa vida que essas sessões bíblicas abraçam? As esferas morais, as esferas sociais e também as esferas espirituais. Quinta e última reflexão, por que os israelitas eles foram reprovados? Por que os israelitas foram reprovados? Eles foram reprovados, primeiro, por não obedecerem à lei moral outorgada por Deus no deserto. Então, eles foram reprovados porque desobedeceram à lei moral de Deus. A nossa lei moral aperfeiçoada, ela está no capítulo 5, 6 e 7, quando Jesus aperfeiçoa toda esta lei. Então devemos observar bem ali e andarmos obedientes quanto a tudo que está escrito ali, para então sermos aprovados e não sermos reprovados por Deus. Então o Antigo Testamento de Deus dá a seu povo, por meio de Moisés, os 10 mandamentos que são
o resumo da lei moral. Os 10 mandamentos é apenas um resumo da lei moral de Deus. Por quê? Porque no Novo Testamento Jesus vai ampliar este ensino. Jesus vai detalhar, Jesus vai aperfeiçoar os 10 mandamentos. Então, no Novo Testamento, Jesus Cristo nos dá a lei, chamamos de lei evangélica, que é a perfeição da lei divina natural e revelada. A lei divina natural é a lei que iniciou, que era passada de pai para filho, e de filho para os filhos, e assim ia passando de um pai para os seus filhos. A lei revelada foi a lei escrita, onde já Deus começou então a revelar aos patriarcas, aos profetas, enfim, e hoje Deus continua nos revelando através da sua palavra como nós vivemos uma vida de comunhão com Ele. Como a lei moral pode ser classificada? É o que acabamos de falar. A lei moral pode ser classificada em lei natural. A lei natural, a lei que passou de pai para filho. Lei moral antiga ou lei de Moisés, que já foi escrita, e lei moral nova, ou a lei evangélica, a lei que veio através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que assim possamos melhorar a nossa vida para com Deus. Que Deus possa ricamente abençoar a sua vida. A lei moral de Deus. Então, que passos seguiu a lei moral de Deus? Que passos ela seguiu? A lei moral seguiu 3 passos. Primeiro, foi escrita a lei natural no coração dos homens. É o que já falamos, pai para filho. Segundo, foi revelada por Deus nos 10 mandamentos, escrita por Moisés. Foi revelada a Moisés, e Moisés então deixou a lei escrita para o povo de Israel. Terceiro, Jesus Cristo confirmou, terceiro passo, Jesus Cristo confirmou e aperfeiçoou a lei divina e revelada por meio dos ensinamentos do Evangelho na virtude do Espírito Santo. Ele disse: eu vim na virtude do Espírito Santo. E então ele nos ensinou como vivemos uma vida diária, de modo sermos úteis à sociedade a qual fazemos parte, úteis à nossa família, úteis à nossa igreja, e assim permanecermos juntos com Jesus, juntos com Deus, juntos com a igreja, fazendo o que é bom e o que agrada ao Senhor. Que Deus possa ricamente abençoar a sua vida em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não se esqueça de subscrever no nosso canal, não se esqueça de deixar lá o seu gosto ou curtir ali. Não deixe também de visitar o nosso site www.moldado.com. No site você tem lá também os vídeos e também tem lá o esboço de tudo aquilo que nós passamos. Temos lá também os slides, né? Esses slides aqui nós colocamos também lá no site. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus e até a próxima oportunidade, quando aqui estaremos juntos para aprendermos mais da palavra de Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus.